É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que dá base a esta ministração que está no portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos 4 ou 5 textos desta mesma lição, fora os textos de apoio e videoaulas de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Assistam também a transmissão ao vivo, no sábado à noite, 19 horas, horário de Brasília, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A transmissão aqui no nosso canal do YouTube, ao vivo, onde o irmão poderá interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Se durante a semana houver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito no site, porque nós não respondemos mais questões aqui no canal do YouTube. Também convidamos o irmão e a irmã a frequentar as nossas redes sociais. No Facebook, no Twitter e no LinkedIn, o irmão terá links de dezenas de textos de apoio, de slides e de videoaulas, não só desta lição, mas de videoaulas, textos de apoio e slides de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também ouça os áudios da leitura diária dos textos sugeridos pela Revista das Lições Bíblicas em breves comentários de pessoas da equipe do portal Escola Dominical. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando você comparece à sua igreja local. Porque, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, e ensino que levaremos até o dia em que encontrarmos com ele na glória, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Despertemos para a vinda do grande rei. Hoje estaremos a estudar mais uma parábola do sermão escatológico de Jesus. Na lição passada, nós estudamos a parábola dos 2 servos. Hoje nós iremos estudar a parábola das 10 virgens. Ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 13. Como é uma parábola mais longa, nós não a leremos. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e também as que causam maiores polêmicas na sua interpretação e que foi também proposta pelo Senhor como ilustração do sermão escatológico. Ela procura mostrar a necessidade da vigilância espiritual, assim como a parábola dos 2 servos que nós estudamos na lição passada. Na parábola dos 2 servos, Jesus quis mostrar que nós precisamos vigiar e que o serviço cristão é uma forma de vigilância. Quando eu prego a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu cumpro a palavra e quando eu produzo fruto permanente,
fazendo a vontade de Deus, eu estou em vigilância e não serei surpreendido pela volta do Senhor. Aqui na parábola das 10 virgens, embora o tema seja o mesmo, a vigilância, a necessidade da vigilância, Jesus vai mostrar que a comunhão com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, nos mantém vigilantes. Então, se de um lado eu tenho que trabalhar, servir e estar envolvido com a palavra, do outro lado, eu preciso também estar envolvido com o Espírito Santo, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Preciso estar na plenitude do poder de Deus. E isto nos faz lembrar o que Jesus havia dito para os saduceus, lá no capítulo 22 de Mateus, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Assim como Jesus disse para os saduceus que eles erravam porque não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus, Jesus diz para os seus discípulos: para que vocês não sejam surpreendidos pela volta de Cristo, pela minha volta, vocês precisam das Escrituras. E aí ele contou a parábola dos 2 servos. Mas também precisam do poder de Deus. E aí ele contou a parábola das 10 virgens. Jesus disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nós já temos dito ao longo desse trimestre que a parábola pega elementos corriqueiros, elementos cotidianos, elementos do dia a dia, para nos retratar verdades espirituais. E aqui está a grande sabedoria de Jesus, usar de fatos corriqueiros e de todos conhecidos para revelar circunstâncias e fatos de todos desconhecidos, que são as verdades espirituais inacessíveis ao homem, a não ser por revelação divina. Ele pega aquilo que é conhecido de todos para ensinar aquilo que não é conhecido de ninguém. Mas, e aí vem uma dificuldade da interpretação das parábolas, Jesus usa de fatos corriqueiros, fatos cotidianos dos seus dias, da cultura judaica, dos dias do segundo templo, dos dias finais do segundo templo, da cultura judaica existente na terra de Canaã, nos anos 28, 29, 27, 28, 29, ou seja, uma realidade completamente alheia à nossa do século XXI no Ocidente. É por isso que nós precisamos, para entender bem a parábola, verificar quais eram os costumes, qual era esta cultura. E Jesus vai usar aqui da figura das bodas de casamento, da festa de casamento. Como é que se dava uma festa de casamento nos dias de Jesus? O casamento nos dias de Jesus era firmado por um contrato chamado Ketubá. Esse contrato chamado Ketubá, o noivo, que tinha prometida a sua noiva, assinava aquele contrato. Ali eles já estavam comprometidos um com o outro. Foi o que aconteceu com José e Maria. A Bíblia diz que eles haviam se desposado, mas ainda não tinham se juntado. Tinham se desposado, mas não tinham se juntado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que José já tinha assinado
o contrato. Mas ainda não tinha se juntado. E por que, quando assinava o contrato, não se juntava? Por dois motivos principais. Primeiro, porque o noivo tinha que pagar o dote da noiva para o pai da noiva. Então tinha que pagar uma soma em dinheiro. Essa soma era uma espécie de garantia que era dada ao pai da noiva para eventual sustento da mulher, caso houvesse divórcio ou qualquer outro motivo, ele não pudesse mais sustentar aquela mulher. O segundo motivo é porque o noivo tinha que construir uma casa, pois só podia tirar a noiva de dentro de casa, da casa do pai dela, se tivesse onde morar. Um bom costume que devia ter nos dias de hoje. Hoje tem muita gente casando aí sem eira nem beira. E não é isto que se deve fazer. Então o noivo, ele assinava o contrato, a partir daquele momento eles estavam comprometidos, e ele então deveria pagar o dote da noiva e construir a sua casa. Quando ele pagasse o dote da noiva e construísse a sua casa, então se marcava a data do casamento, das bodas, da celebração do casamento. Quando então marido e mulher se juntariam, noivo e noiva se juntariam. E aí o noivo vinha buscar a noiva na casa do pai da noiva. E esta noiva saía acompanhada de amigas, virgens, normalmente, que a acompanhariam numa procissão, num desfile, até a casa do noivo. E lá então ela entraria na casa, haveria festa durante 7 dias e o casamento seria consumado. Era esse o costume nos dias de Jesus. E é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante à festa de casamento. Aquela festa de casamento, ela reproduz, todo esse costume do casamento reproduz a realidade do reino dos céus. A realidade de Cristo e da igreja. O próprio apóstolo Paulo fala que o casamento é a figura de Cristo e da igreja. Está lá no capítulo 5 da Epístola aos Efésios. Então Jesus diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. E é interessante que ele usa o casamento. E aqui vem um ponto importante para nós não confundirmos a interpretação da parábola. Ele fala de um casamento. Este casamento, na parábola, envolve o noivo e a noiva. Mas a noiva é a grande ausente desta parábola. Ela é pressuposta, porque eu estou falando de bodas, porque Jesus disse, semelhantemente, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então nós estamos numa celebração de casamento, existe o esposo, mas Jesus fala das 10 virgens, por isso que se chama parábola das 10 virgens, e na parábola nós temos as 10 virgens e o esposo. A esposa é a grande ausente. A esposa é a grande ausente desta festividade. E isso tem causado uma certa intriga, porque a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo é a igreja. Então muitos defendem que a igreja está ausente desta parábola. E que as virgens representariam Israel. É uma interpretação que respeitamos, mas que não adotamos. E nela não falaremos aqui. As virgens eram companheiras da noiva, da esposa. E eu tenho um esposo. Então, a parábola fala das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias. Fala do esposo.
pressupõe, mas não fala da esposa. Se não fala da esposa, não fala da igreja. Se não fala da igreja, as virgens não são a igreja. Alguns entendem que as virgens são Israel, mas Israel não acompanha a igreja. Israel não entra em festa com a igreja. E os judeus que se convertem, eles são a igreja e não mais Israel. Porque Paulo diz que dos dois povos fez um. Então, a noiva aqui, ela é a igreja. Agora, quem são as virgens? As 10 virgens. Elas simbolizam aqueles que tomam o rumo da igreja. Ou seja, cada um dos crentes. A esposa é a igreja que irá ser reunida, como ensina o pastor Osmar José da Silva, presidente da Assembleia de Deus em Sorocaba, no estado de São Paulo. O pastor Osmar costuma dizer, a igreja ela só será reunida no dia do arrebatamento da igreja. Ela nunca foi totalmente reunida, a não ser no dia do arrebatamento da igreja. Esta é a noiva. As virgens é cada um dos que se dizem cristãos. Cada um dos que se dizem cristãos, eles tomam a direção da igreja. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. E cada um de nós nos tornamos membros em particular da igreja. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E esta igreja só se reunirá no dia do arrebatamento, no dia das bodas. Até lá, cada um de nós é um membro em particular do corpo de Cristo. E se estivermos em comunhão com o Espírito Santo, se estivermos na plenitude do poder de Deus, nós faremos parte das bodas. Comporemos a esposa. Mas se nós descuidarmos da nossa vida espiritual, se nós não estivermos em comunhão com o Espírito Santo, se nós não estivermos cheios do poder de Deus, nós perderemos o encontro com Cristo. Deixaremos de fazer parte da esposa. Então, as 10 virgens simbolizam cada um dos membros em particular do corpo de Cristo, que tomam o mesmo rumo da esposa, que está seguindo a Cristo, e que, em comunhão com o Espírito Santo, vão para o mesmo destino da esposa. Passam a fazer parte da esposa de forma definitiva e irreversível. Então, as 10 virgens simbolizam cada um dos membros em particular do corpo de Cristo. Cada um daqueles que se dizem servos de Jesus e que estão aqui nesta peregrinação terrena. As 10 virgens são aqueles que Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estas 10 virgens são os peregrinos que invocam a Deus por Pai e que estão caminhando ou dizendo que estão a caminhar para o céu. Então, as virgens, elas são os membros em particular do corpo de Cristo.
cada um dos que cristãos se dizem ser e que, portanto, estão esperando a vinda do noivo. Porque os crentes estão esperando a vinda de Jesus. É uma das características do cristianismo. O cristão é aquele que espera a volta de Cristo. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, tem o Novo Testamento, segundo a maior parte dos estudiosos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela fala a respeito de quem é cristão. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós que a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. As virgens representam estes, que se converteram a Deus, servem o Deus vivo e verdadeiro e estão esperando dos céus a Jesus. São estes que representam as 10 virgens. Não direi a igreja, porque 5 destas virgens não fazem parte da igreja. As 10 virgens são aqueles que, se dizendo cristãos, dizem estar esperando a Jesus. E elas saíram ao encontro do esposo. Tomaram a decisão de ir ao encontro do esposo. E quem é o esposo? Esta segunda personagem da parábola é o Senhor Jesus. É aquele que vem buscar a esposa. A esposa é a igreja. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. As 10 virgens são estes que querem, que têm sede e que ouviram a mensagem do Evangelho. E que dizem, vem, assim como a esposa diz, vem. A grande ausente da parábola, a esposa. Assim como a esposa, eles dizem, vem, eles vão ao encontro do esposo. As virgens são todos aqueles que, ouvindo a palavra, creem nela e se decidem a ir ao encontro do esposo. Iniciam a sua peregrinação terrena, invocando por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Os que ouvem a palavra, creem no Evangelho, se arrependem dos seus pecados e começam a marchar para o céu. Estes são os que representam as 10 virgens. E o esposo é aquele que vem. No final do capítulo 22 de Apocalipse, fica bem claro quem é que vem. Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. Então fica bem demonstrado aqui que as 10 virgens é cada membro em particular do corpo de Cristo. Aqueles que ouvem a palavra, ouvem a voz do Espírito Santo, que desejam a salvação, que querem receber de graça a água da vida. Eles se unem ao Espírito e a esposa diz, vem, e começam a ir ao encontro do Espírito. Do esposo, desculpe, ao encontro do esposo. Mas Jesus diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas.
Os irmãos percebam que Jesus começa dizendo o reino dos céus. Ele nos faz lembrar as parábolas do reino de Deus. Como, por exemplo, a parábola que nós já estudamos aqui, do grão de mostarda. A mostarda grande que dá abrigo a aves de rapina, que não pertencem à mostarda. Não pertencem à árvore, mas estavam abrigados nela. Aqui eu também tenho as 10 virgens. 5 eram prudentes. 5 eram loucas. Prudentes por quê? Porque tinham o bom senso. Elas eram prudentes porque tinham o bom senso. Prudente aí quer dizer ter o bom senso, tinha um bom propósito. Elas foram ao encontro do esposo e elas sabiam o que elas iriam fazer. O que elas iriam fazer? Elas iriam acompanhar a esposa até a casa do esposo. Esse acompanhamento era feito normalmente ao pôr do sol. E, portanto, como não tinha luz elétrica, elas precisavam ir iluminando o caminho. A noiva, toda preparada, toda adornada, ela não tinha como levar uma lâmpada para iluminar o seu caminho. Então as 10 virgens, as acompanhantes da noiva, faziam aquele desfile, aquela procissão, levando as lâmpadas para iluminar o caminho, porque já era o pôr do sol, já era noite e não tinha iluminação na rua, até a casa do esposo, desconhecida da noiva, porque a noiva nunca podia ir à casa do noivo antes deste dia. Ele não sabia nem onde era. O noivo é que sabia, porque foi o noivo que a tinha construído. E isso nos faz lembrar João, capítulo 14, quando Jesus fala da sua volta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus fala da sua volta, ele fala mais uma vez, porque essa fala de Jesus aqui é posterior à parábola das 10 virgens. Jesus lembra, olha, eu sou aquele noivo. Eu sei onde é. E vocês sabem. Tomé diz, nós não sabemos. Nós nunca fomos até lá. É a noiva. E as virgens que não sabem o caminho, quem sabe é o noivo. E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No casamento, o noivo é quem conduzia aquele cortejo até o lugar que só ele conhecia, que era dele, que ele tinha edificado e construído. Jesus também foi preparar lugar para nós, lá nas moradas do Pai, e ele virá para nos levar até lá. Mas durante a noite, elas deveriam levar a lâmpada para iluminar o caminho, para saber para onde o noivo estava levando, para acompanhar a noiva. Ora, essas virgens eram prudentes. Elas sabiam o quê? Elas sabiam que
precisavam de azeite para que a lâmpada ficasse acesa. Elas eram prudentes, porque elas sabiam que poderia faltar azeite no caminho. Então elas pegaram uma reserva de azeite. Vejam bem que eu coloco azeite na lâmpada, né, aqueles lampiões, eu coloco azeite ali, e as virgens eram prudentes, porque elas pegaram uma reserva de azeite. Pode ser que falte azeite no caminho, por qualquer motivo, o caminho pode ser longo, não sabemos se a casa é longe ou perto. Então, para se prevenir, por isso que aquelas virgens eram prudentes, elas adquiriram uma reserva de azeite. Elas tinham azeite consigo, porque elas tinham bom senso, elas tinham um propósito, era chegar até a casa do noivo, levar a noiva até lá. E elas então se preveniram tendo uma reserva de azeite. Outra coisa, elas conheciam o noivo. Elas sabiam quem era o noivo. Elas sabiam que o noivo não permitiria que as virgens chegassem atrasadas. Não lhes permitiria participar das bodas se não estivessem preparadas no momento em que ele chegasse. Conheciam o noivo, sabiam das suas características, sabiam do seu modo de ser, tinham intimidade com o noivo e queriam agradar o noivo. Agora, as virgens loucas, elas não levaram consigo o azeite. Eram insensatas. A palavra louca aí quer dizer insensata. Alguma tradução diz insensata, ou seja, elas não mediam as consequências dos seus atos. Não viam que a casa podia ser longe. Não atentaram para o caráter do noivo. E não se preocuparam em ter uma reserva de azeite. Tinham ali a lâmpada acesa e achavam que isso era suficiente. Não tinham intimidade com o noivo. Achavam que davam conta do recado, por conta própria. Não eram cuidadosas, haviam sido convidadas para aquela atividade. Estavam ali na casa da noiva para isso, mas eram desleixadas, inconsequentes. Como nós temos servido a Deus? A partir do momento que nós assumimos o compromisso voluntariamente de ir ao encontro do esposo, a hora que nós saímos para ir ao encontro do esposo e vamos à casa da noiva para de lá ir para a casa do esposo, nós sabemos que temos que iluminar este caminho, porque esta nossa peregrinação terrena, ela é feita num mundo que está no maligno. Nós estamos no meio das trevas, porque o mundo está no maligno e as trevas são o maligno. Nós somos a luz do mundo. Temos que iluminar o local onde nós andamos. E esta iluminação somente se dá pelo Espírito Santo, pelo azeite que representa o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é derramado em que derrama o amor de Deus em nossos corações.
esse Espírito Santo que vem habitar em nós, esse Espírito Santo que nós temos que buscar para que ele nos oriente, para que ele nos ensine, para que ele nos faça lembrar o que Jesus ensinou. Esse Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que agora nos guia, que agora nos ensina, e que agora nos faz lembrar o que Jesus ensinou, e que também nos faz glorificar a Cristo. Esse Espírito Santo que nós temos que buscar para sermos revestidos de poder, para que ele seja derramado em nós, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse Espírito Santo, segundo o qual nós devemos andar, porque nós devemos andar segundo o Espírito. Esse Espírito Santo que tem que estar testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que tem que nos consolar. Nós temos reserva nesta peregrinação terrena. Nós estamos levando reserva de azeite. Nós estamos tomando providências para que o Espírito Santo abunde em nós, para que o Espírito Santo nos dê poder de Deus, nos dê graça de Deus, nos dê abundância espiritual. Ou nós temos usado o Espírito Santo que veio habitar em nós quando resolvemos seguir a Cristo. Mas não oramos, não jejuamos, não nos consagramos, não buscamos o batismo com o Espírito Santo, não buscamos os dons espirituais, não buscamos o discernimento espiritual, não atendemos à voz do Espírito Santo quando ele nos orienta, quando ele nos fala. Será que somos inconsequentes como as virgens loucas? Estamos andando nesta terra de trevas, sem reserva de azeite, que possa abastecer as nossas lâmpadas. Porque os dias vão passando e como as lâmpadas lá do candelabro, do tabernáculo e também depois do templo, nós temos muitas vezes de tirar borrões, de cortar pavios, porque o dia a dia, as lutas incessantes, o tempo vai passando e nós vamos nos desgastando. E é preciso renovar o azeite. É preciso que nós tenhamos uma contínua renovação espiritual. O fogo de Deus que veio morar em nós, que é o Espírito Santo, tem que arder continuamente, como ardia o fogo do altar do templo e do tabernáculo. Mas para aquele fogo arder continuamente, era preciso todo dia tirar a cinza. Era preciso colocar lenha todo dia. As virgens prudentes tinham azeite consigo. Olha o que está escrito, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas tinham pequenas vasilhas onde colocaram o azeite de reserva, além do azeite que estava queimando na lâmpada.
porque elas tinham cuidado, porque elas conheciam o esposo. Mas as virgens loucas não tinham vasilhas, usavam apenas o azeite da lâmpada que já estava queimando. Como somos nós? Quem somos nós? Prudentes ou loucas, ou nécias, ou insensatas? O texto diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu disse, normalmente o noivo vinha ao pôr do sol, 6 horas da tarde, 18 horas. Mas chegou às 18 horas e o esposo não veio. Deu 19, 20, 21 horas, 22. O esposo não vinha. As lâmpadas estavam queimando seus azeites. Seu azeite. E com a demora, todas as 10 virgens, todas elas tosquenejaram. Estavam cansadas. Devem ter ajudado a noiva durante todo o dia nos preparativos. Hoje tem o dia da noiva, era o dia da noiva. A previsão era de que ele chegasse às 18 horas. Mas ele não chegou. Todos ali parados, esperando a chegada do noivo. As lâmpadas queimando azeite. O cansaço abateu sobre todas as 10. E todas tosquenejaram. Todas adormeceram. E 6 horas depois do horário previsto, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. O clamor, eu escrevi aqui, é a hora da verdade. Depois daquelas 6 horas, quando todas estavam dormindo, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. O esposo chega. O esposo chegou numa hora que ninguém pensava. O esposo é Jesus. Ele vem buscar a noiva para levá-la para o novo lar. Jesus vem pegar a igreja aqui da terra para levá-la à Nova Jerusalém. A noiva estava ansiosa aguardando o término do dia. A igreja tem esperado e desejado a vinda do Senhor desde o começo da sua história. A noiva deve aguardá-la a qualquer instante. E as virgens que iriam acompanhar a noiva também. Todas dormiram, porque ele demorou. Mas houve o clamor. Aí vem o esposo. Também tocará a trombeta, e com voz de arcanjo serão convocados os servos de Deus. Mas e aí? Quando acordam todas com clamor, as lâmpadas das loucas estavam se apagando. Por quê? Porque o noivo veio com 6 horas de atraso. Suposto atraso. Ele veio a hora que ele tinha que vir. Mas a hora que as loucas pensaram que ele viria. Elas não contavam com 6 horas de queima de azeite. E quando elas perceberam, as lâmpadas estavam se apagando.
tanto as das prudentes quanto as das loucas. Algumas até talvez tenham até já se apagado. Só que as prudentes tinham a vasilha, tinham a reserva. E começaram a abastecer as lâmpadas para poder acompanhar a noiva até a casa do noivo. Mas as nécias não tinham azeite para abastecer as suas lâmpadas. E aí então elas clamam, rogam para as virgens prudentes. Dá um pouco do seu azeite para as nossas lâmpadas, para que nós possamos acompanhar o esposo. Mas as prudentes disseram, não, se nós dermos para vocês, não vai ter nem para nós, nem para vocês. Porque o que nós temos é só para nós. Irmãos, a salvação é individual. Ninguém se consagra, ninguém se enche do Espírito Santo para um terceiro. Tudo que obtivermos de poder de Deus, de intimidade com Deus, de crescimento espiritual, é para nós. Não serve para o outro. Nós podemos ser usados para que o outro cresça. Para isso existem os dons na igreja. Para isso nós ensinamos uns aos outros. Levamos as cargas uns dos outros. Nos admoestamos uns aos outros. Nos amamos uns aos outros. Mas é cada um de nós que tem de crescer. Nós precisamos dos outros para crescer. Mas é você quem tem que crescer. Porque é Deus quem dá o crescimento. E eu tenho que estar em comunhão com Deus para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isto precisamos crescer na graça e no conhecimento. Buscar o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de serviço na obra de Deus. Porque assim fazendo, teremos reserva de azeite em nossa vasilha. O noivo pode tardar, nós podemos adormecer no cansaço desta vida, mas nós temos a reserva de azeite. E quando o clamor soar, aí vem o esposo, eu tenho como abastecer a minha lâmpada, eu tenho como ir ao encontro do esposo. As virgens loucas queriam o azeite das virgens prudentes. Mas as virgens prudentes eram prudentes. Disseram, não, se nós dermos a vocês, faltará a nós e a vocês. Vão comprar. E elas saíram correndo para comprar. Mas o noivo chegou antes que elas pudessem comprar o azeite e abastecer as suas lâmpadas. E levou a noiva para a sua casa. Quando as virgens loucas chegaram, já não estava mais a noiva na casa da noiva. Já tinha ido para a casa do noivo. E elas correram lá. Não tinham mais função. A função das virgens era acompanhar a noiva até a casa do noivo. A noiva já estava na casa do noivo. As virgens loucas não cumpriram o seu papel. E quando bateram na casa do noivo, o noivo disse, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Elas foram comprar o azeite, mas era tarde demais. Elas já tinham perdido o seu papel nas bodas. Era acompanhar a noiva até a casa do noivo. Mais nada. Elas não cumpriram o papel.
porque foram inconsequentes. Não cuidaram do azeite que iluminaria as lâmpadas com as quais elas iriam até o encontro do esposo, com as quais entrariam no esposo, com o esposo na casa dele. Não cuidaram das lâmpadas, do azeite das lâmpadas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem não cuidar da santidade, e eu só cuido da santidade se eu estiver em comunhão com o Espírito Santo, e se eu buscar constantemente o Espírito Santo, o seu ensino, a sua unção, o seu batismo, os seus dons, a sua direção. Se eu não buscar a graça de Deus, se eu não buscar isto, eu errarei, serei inconsequente e não terei como entrar no gozo do nosso Senhor. Esta é a verdade da parábola das 10 virgens. Eu tenho que vigiar. E vigiar é ter reserva de azeite. Ter reserva de azeite é ter abundância do Espírito Santo. Ter abundância do Espírito Santo é estar em contínua comunhão com Ele, buscando a plenitude do Espírito, buscando os dons espirituais, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando a direção do Espírito Santo, buscando a santificação pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela digna participação na ceia do Senhor, pelo serviço na obra do Senhor. É isto que é ter azeite consigo. Mas aqueles que vivem uma vida aparente de religiosidade, que não se preocupam em ter a reserva do azeite, que acham que aquilo que receberam do convencimento do Espírito Santo no início da sua salvação é suficiente. Estes, quando ouvirem o clamor, será tarde demais. Nós não sabemos a hora que Cristo vem. Por isso temos que estar preparados. Ter sempre uma reserva de azeite. Ter sempre a abundância do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.